Gente, eu quero falar com vocês hoje um pouquinho a respeito da depressão. Não vou entrar no mérito da psicologia para isso, mas na verdade eu quero usar um pouco de neurociência, só para a gente entender um pouquinho do funcionamento do nosso cérebro, que é um pouco complicado. É fácil dizer, alguém está com depressão, eu tenho depressão. Mas fora do âmbito psicológico, de todas aquelas questões aflitivas que geralmente desencadeiam a depressão, tem também a questão do funcionamento cerebral, do processo do funcionamento do cérebro, que envolve a depressão. E a neurociência, ela coloca pra gente uma questão muito interessante, que uma parte assim que geralmente não é falado, não é colocado de modo geral. O que acontece? O nosso cérebro ele funciona de maneira que ele produz os chamados neuropeptídeos ou neurotransmissores, como é dito normalmente. Esses neurotransmissores, eles têm a função de fixar no nosso tecido cerebral tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos e mais do que isso, eles entram para a nossa corrente sanguínea e vão passar determinadas informações para cada célula do nosso corpo. Cada célula nossa, ela tem como um conector. Quando o neuropeptídeo ele entra na corrente sanguínea, ele vai lá com aquela informação, se conecta naquele conectorzinho da célula, ela faz assim e recebe aquela nova mensagem. Então o que acontece? Que eu estou querendo tentar explicar para vocês. Assim, quando nós desenvolvemos um processo depressivo, isso no âmbito da neurociência, o nosso cérebro ele vai produzir um neurotransmissor que é capaz de nos viciar na sensação da depressão. E às vezes a gente desenvolve uma depressão crônica, não porque nós estamos realmente depressivos, mas porque estamos viciados através desses neuropeptídeos na sensação da depressão. Assim como eles nos viciam na sensação da fome, o que nos faz comer em excesso, eles nos viciam na sensação do sexo. Tudo em nós é vício químico cerebral, de acordo com a neurociência. Então, muitas vezes, a gente passa por um processo depressivo e a gente dá uma melhorada, né? Toma um remedinho antidepressivo, alguma coisa assim, faz terapia, que é sensacional, eu super recomendo, a coisa mais gostosa do mundo é fazer terapia. Né? Mas a gente entende que é um mal crônico nosso, quando na realidade não é. Nós só estamos viciados por esses neurotransmissores na sensação de estar depressivos. Então o que acontece? Como ele nos vicia, ele vicia não só o nosso cérebro, como cada célula do nosso corpo. Quando nós estamos no momento que estamos bem, o que vai acontecer? Cada célula do nosso corpo vai pedir mais daquela sensação da depressão. E aí o nosso cérebro vai produzir mais o neurotransmissor da sensação da depressão para poder alimentar cada uma dessas células. E a gente fica com aquela sensação, né? Depressivo,
aquela coisa. Gente, é vício. É vício químico. Só. Não estou dizendo que essa questão invalida o uso de terapia, tá? Jamais. Não estou dizendo que essa questão invalida o uso do tratamento farmacoterápico, porque não invalida, nada invalida um tratamento contra a depressão, porque é muito sério. É muito sério. O que eu estou explicando aqui é para aqueles casos em que as pessoas não conseguem se livrar realmente da depressão, por qual processo não a mente, mas o cérebro está passando. Está viciado. Quando você entende uma questão tão simples como essa, e você tem aquele chaveamento assim na sua mente, né, você tem aquele insight, daquele clique, o que vai acontecer? Seu cérebro ele vai desfazer o tecido neural que ele tem, ele vai formar um novo tecido, uma nova química para fixar esse novo tecido com base nessa nova perspectiva. Então a sua depressão deixa de ser crônica. Você vai ficar depressivo quando você realmente tiver um motivo para isso, e se houver um motivo. Eu estou colocando a coisa aqui bem no âmbito da neurociência, que é muito falado, porque a gente tem muito hábito de se preocupar, na verdade quem tem o hábito, não são todos, de se preocupar com a forma como a nossa mente funciona. Mas a questão é que a nossa cabeça é como um computador. O cérebro é o hardware e a mente o software. E um não pode funcionar sem o outro, não existe. Não tem computador que funcione só com o software ou somente com o hardware. E a gente se preocupa sempre com as questões da mente. Mas e o cérebro? Como é que o nosso cérebro funciona? Qual a parte dele nesse mecanismo todo? Assim como no computador, o cérebro influencia a mente e a mente tem influência sobre o cérebro. Então é legal a gente compreender o funcionamento das duas coisas. Para a gente ir aprendendo e sabendo como lidar com elas. Então muitas vezes a gente pensa que nós somos depressivos crônicos, mas não somos. Que nós somos viciados em comida, não somos. Nós somos viciados nas sensações que esses prazeres nos causam, ou dores, como no caso da depressão. Assim como quem é viciado no sexo, é vício químico. Vício químico. É o que a neurociência diz pra gente. E eu queria dividir isso com vocês porque eu acho muito importante. Eu tenho visto especialmente muitos jovens com depressão, muitos jovens cometendo suicídio, tirando a própria vida, o que traz a depressão realmente para um âmbito muito sério, muito importante, algo que a gente realmente tem que dar atenção. A sociedade tem que estar alerta, né? As mães, os pais, as famílias ali de olho nos seus, porque tá complicado, nós vivemos tempos difíceis, eu acredito, e isso tem influenciado bastante os jovens, principalmente pela falta de experiência de vida, eu acredito, de estrutura emocional. E para os mais velhos é interessante, eu acho, entender que nem sempre a depressão é crônica. É só vício químico. Nós viciamos na sensação, da mesma forma que nós viciamos na sensação, quando começamos a nos relacionar com alguém e todo aquele prazer que nos causa, aumenta a nossa produção de dopamina, de serotonina.
E nós viciamos também. E aí a gente fala, ai, eu tô apaixonado demais. Não, você já está viciado na sensação de bem-estar que o outro causa em você. E na neurociência ainda vai um pouco mais longe. Porque nesses casos de paixões, até os 12 meses, a neurociência coloca como estado temporário de demência. Porque a sensação é tão boa, que nós nos tornamos obsessivos e compulsivos. Obsessivos porque só pensamos na pessoa e compulsivos porque só queremos estar com ela. E isso pela neurociência é colocado como estado temporário de demência. Né? Tem todo um processo que envolve isso, claro. Que esse é para um outro momento, um outro vídeo. Eu vou estar falando com vocês a respeito. Mas, gente, vamos refletir um pouquinho, né? Talvez você mudar a sua perspectiva, entender um pouco melhor por qual mecanismo, não só a sua mente, mas o seu cérebro funciona, vai te ajudar nesse processo da depressão. Tá ok? Aquele abraço e até a próxima.